Este Catalina, um avião anfíbio que conheceu horas de glória durante a Segunda Guerra Mundial como avião de reconhecimento com grande raio de ação, traz a insígnia do Calypso. Copilotado por Philippe Cousteau, deixa a costa superpovoada da Florida. A mais recente aquisição para as pesquisas do comandante Cousteau trocou a sua vocação bélica por um papel pacífico. Este aparelho suplementar de exploração vai assegurar à equipa do Calypso uma maior mobilidade. O seu destino hoje são as ilhas tropicais ao largo do Yucatán, um dos raros locais onde as águas das Caraíbas oferecem ainda à vida marinha um santuário em todo o seu esplendor. Cousteau vai estudar as regiões que circundam a península de Yucatán, cujas águas profundas, ricas em elementos nutritivos, asseguram o desenvolvimento de uma grande variedade de animais marinhos. Cousteau vai procurar também aproximar-se de certos tubarões cujo estranho comportamento lhe foi assinalado. Estes tubarões entram nas grutas da região para dormir. Pensa-se geralmente que os tubarões nunca podem parar de nadar para que as suas guelras sejam constantemente irrigadas pela água que lhes fornece o oxigênio. Se alguns destes tubarões vêm de facto dormir nas grutas junto à costa, Cousteau tentará filmar e estudar de perto este facto, ainda mal conhecido, de tubarões que dormem. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. Os tubarões adormecidos do Yucatán. Neste avião especialmente equipado para transportar 8 exploradores submarinos, Cousteau voa sobre a selva tropical do Yucatán e as ruínas de uma antiga capital da civilização maia. Antes da sua cultura desaparecer no século X, os maias eram arquitetos extraordinários. Construíram grandes pirâmides, como o templo de Chichén Itzá. 10 séculos mais tarde, iniciamos a nossa descida ao largo da ilha de Contoy, rodeada de recifes, para filmar o mundo submarino do Yucatán. As aterragens difíceis são uma especialidade destes pesados Catalinas. Aproximando-se do mar a pouca velocidade, o Philippe faz planar o aparelho sobre a água até chegar ao Calypso. Fazer aterrar um Catalina carregado requer mais experiência de marinheiro do que de aviador. O capitão Hank Lilliebeck, Cousteau e o seu filho Philippe embarcam no Zodíaco que os leva ao Calypso.
Pela primeira vez, os membros da equipa do Calypso, agora aqui reunidos, vão ter ocasião de trabalhar apoiados simultaneamente pelo navio de pesquisa perfeitamente equipado mas lento, que é o Calypso, e esta nova base volante de mergulho que pode deslocar-se a grandes distâncias. Por debaixo do casco do Calypso, que já deambulou por todo o mundo, a vida marinha permaneceu ao abrigo da intromissão dos homens. À superfície, o mar é duro. A uma profundidade de 30 metros, ao longo de uma pequena crista rochosa de várias cores, somos acolhidos por uma série de peixes cirurgiões. Apesar de aqui não haver praticamente formações de coral, os peixes porcos abundam e atingem um tamanho fora do vulgar. A colónia afasta-se ao sentir a presença de um barracuda de dentes pontiagudos como pregos. A sobrevivência no mar depende muitas vezes de um abrigo. Raias americanas dissimulam-se na areia com medo dos tubarões. Estas raias dispõem de uma arma de dissuasão. A sua cauda flexível está armada com um ou vários dardos cobertos de veneno. Consegue usá-los em todas as direções, provocando ferimentos graves e dolorosos. Uma outra equipa de mergulho inspeciona as carcaças de navios que encontraram o seu fim nas Caraíbas. Desde a época da Frota do Ouro espanhola, presa favorita dos piratas, até aos barcos dos nossos dias, milhares de navios foram engolidos pelos ciclones. Navios fantasmas incrustados de esponjas, moluscos e corais transformaram-se em refúgio de pequenos peixes e de raias. A raia americana tem dentes fortes, capazes de triturar como as mós de um moinho uma espécie de marisco chamado palurda e outras conchas que encontra em abundância no fundo. De bordo do Calypso, içamos lentamente uma rede de malha fina com plâncton. Para estudarmos a fertilidade desta região, vamos analisar amostras de água que irão permitir determinar a sua riqueza em organismos microscópicos. A concentração de plâncton vegetal e animal condiciona a abundância dos animais aquáticos, pois o plâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Pronto. Chega-se, veja. Olhem para isto. Há muita coisa. E vai já. Há imensos laboratório. espécimenes vivos que podem ser observados no microscópio de projeção. Então, isto vem de uma recolha No feita a laboratório do maior Calypso, profundidade. Cousteau e Louis 40 Breslan metros, procuram 40 identificar as metros. diferentes A outra foi à espécies de plâncton. superfície. Esta a 40 metros. Isto o que será? No ecrã do nosso microscópio vemos um minúsculo anfípode, um crustáceo com 1 centímetro de comprimento. O zooplâncton, ou plâncton animal, tem uma vida errante, vagueando ao sabor das correntes. Na nossa galeria microscópica do mundo do plâncton, os mais abundantes são os copépodes, crustáceos muito irrequietos que se alimentam de algas minúsculas. Este é um anelídeo, um verme que se desloca com uma certa graça. A larva transparente de uma concha porcelana e a de um caranguejo palpitam vigorosamente, cheios de uma vida acabada de surgir.
Um percebe, também ainda em estado de larvar, estica o pedúnculo para apanhar pequenos organismos em suspensão na água. Pequenos camarões transparentes foram acidentalmente varridos do seu habitat normal e juntam-se à grande família do plâncton. Esta larva vai crescer até se transformar num peixe capaz de nadar livremente. Esta lula bebé sabe, desde que nasceu, deslocar-se por meio de propulsão. Em breve já não dependerá das correntes. O plâncton não é composto apenas por seres minúsculos. Por vezes, alguns seres grandes e passivos, como as medusas, juntam-se aos milhares, às larvas e aos crustáceos minúsculos. O plâncton forma, tanto aqui ao largo das Caraíbas como noutros sítios, a base do ciclo alimentar que mantém a vida de todas as criaturas, desde as anchovas até aos tubarões e às baleias gigantes. Cousteau e a sua equipa vão agora para a Ilha das Mulheres, Isla Mujeres, no Yucatán, onde um indígena pescador de lagostas, chamado Valvula, fez uma descoberta surpreendente: tubarões que dormem em grutas. O Catalina oferece grandes possibilidades de manobra sobre os recifes de coral e as lagunas pouco profundas, através das quais o Calypso nunca poderia ter penetrado. Através da água cristalina, vemos voar em grupo gigantescas raias-manta, chamadas também peixes-diabo. Do nosso helicóptero vamos filmar o espetáculo de cima, enquanto o Filipe e uma equipa de mergulhadores deixa rapidamente o avião para entrar em ação. Só um avião anfíbio permite deslocar tão rapidamente os mergulhadores e o seu equipamento. As condições do mar são perfeitas para filmar as mantas. A equipa do Catalina mergulha no meio destes animais gigantes que se movimentam como aviões submarinos. As mantas não nos perdem de vista. Vão e vêm sobrevando cavernames desfeitos de destroços antigos. Aproximam-se de frente. Estes animais enormes juntaram-se aqui para se alimentarem de plâncton, aqueles seres minúsculos que observamos ao microscópio. As mantas têm dois estranhos apêndices carnudos que formam uma espécie de funil que as ajuda a engolir os pequenos crustáceos, larvas e peixes que constituem o plâncton. Este plâncton é filtrado nas guelras e a água é expulsa por fendas verticais. As raias-manta foram chamadas peixes-diabo, porque para nadarem rapidamente esticam os apêndices da cabeça como se fossem cornos, fazendo lembrar o próprio Satã.
Com os seus 6 metros de envergadura, estes animais são incrivelmente tolerantes e não representam qualquer perigo para o homem. No entanto, é preferível evitar colidir com gigantes de tonelada e meia. Ao contrário da uja americana, a manta tem uma cauda curta, como um chicote, sem dardos venenosos. Com os cornos apontados para a frente, a manta, cuja forma está perfeitamente adaptada à vida do mar, ultrapassa rapidamente o Filipe, que tenta segui-la com a sua câmara. Os olhos das mantas estão situados lateralmente na cabeça, por isso são capazes de ver para os lados e para baixo. Nós estamos continuamente no seu campo de visão, enquanto devoram a comida que vão encontrando no caminho. Para nós, este foi um interregno imprevisto. Não podemos esquecer-nos dos nossos tubarões dorminhocos. Vamos deixar os peixes diabo fazer as suas patuscadas de plâncton. O Catalina Calypso II dirige-se para o reino dos tubarões dorminhocos. O autor e realizador mexicano Ramón Bravo vai servir de guia a Cousteau nas grutas profundas da Ilha Morreras, ao largo do Yucatán. É aí que dizem ter visto tubarão em pleno sono. Muito carregado com homens e equipamento de mergulho, o hidroavião necessita de grande espaço para amarar. A âncora é lançada 12 km ao largo da Ilha Morreras. Os mergulhadores equipam-se na câmara de plexiglass que durante a Segunda Guerra Mundial abrigava as metralhadoras. A equipa embarca no Zodíaco amarrado ao casco do hidroavião. Descemos 25 metros em água clara até um fundo de areia branca onde de longe em longe se alinham rochedos com pequenas grutas numa falésia calcária baixa. Avançamos para as grutas com os nossos bastões. São o nosso único meio de defesa, simples e inofensivo. Servem-nos para afastar os tubarões no caso deles se tornarem demasiado curiosos. Uma grande moreia com um aspecto pouco agradável parece guardar a entrada desta gruta. Passamos por baixo da moreia. Foi aqui que o Ramón viu os tubarões.
grande tartaruga é surpreendida pelos nossos projetores. Foge para outra gruta. Inspecionamos prudentemente as abóbadas e o interior das cavernas. O teto de uma gruta calcária é poroso. As bolhas provenientes dos nossos tubos infiltram-se através da rocha. Ao subir, estas bolhas atraem um peixe-anjo solitário. Mas por que quererá um peixe-anjo comer as bolhas? Será possível que ele apenas se queira divertir? E parece escolhê-las. É muito provável que ao atravessar o rochedo, elas recolham pequenos animais ou algas que as tornem apetecíveis. À entrada de uma outra gruta, travamos conhecimento com um peixe-esquilo, vermelho e dourado. O seu nome é devido aos grandes olhos que lembram os dos esquilos. Amigável, mas no entanto resolvido a defender o seu território, resmunga um protesto. O peixe-esquilo faz parte dos peixes mais primitivos e mais elaborados. Há milhões de anos que ele emite sons. Os ruídos apaixonados que ele emite na época do acasalamento chegam a ouvir-se à superfície. Há dezenas de grutas nesta região, mas os tubarões, segundo dizem, só dormem em algumas delas. Um grande mero aparece no fundo de uma gruta. Cousteau percebe-se de que o mero está gravemente ferido. Tem um grande anzol enfiado na mandíbula inferior e todo o lado esquerdo da cabeça está inflamado. Os mergulhadores vão tentar desembaraçá-lo do anzol e do resto de linha. O Bernard de Lamotte tenta auxiliar o mero. Puxa a linha, mas ela queima-lhe a mão através da luva. Cousteau examina as grutas uma após outra. Talvez seja má altura para se verem os tubarões dorminhocos. Uma velha tartaruga do mar coberta de lapas. Uma rémora ou peixe pegador faz-se transportar nas suas costas. Para o Bernard, talvez seja a última oportunidade de nadar com uma destas tartarugas que estão condenadas a desaparecer em breve. A tartaruga é capaz de efetuar uma navegação muito precisa no decurso das suas longas migrações para as praias onde vai desovar. Em contrapartida, é uma vítima indefesa e desajeitada em terra. Apesar das tartarugas estarem teoricamente protegidas em certas regiões,
são ainda caçadas sem piedade pela sua carne ou mortas indistintamente por pretensos desportistas enquanto percorrem os mares. Cousteau continua a sua exploração sistemática. Diante dele aparece pouco distinta a entrada de uma gruta baixa e larga. Os habitantes, se é que os há, estão escondidos pela obscuridade. Finalmente, os nossos projetores revelam bem no fundo da gruta um tubarão. Ele também nos viu. Os pequenos olhos leitosos e os barbilhões carnudos que pendem da sua mandíbula superior mostram-nos que se trata de um tubarão-ama. Não tira os olhos de nós enquanto uma pequena rémora se agita nervosamente sobre a sua cabeça. Durante mais de 2 meses, Cousteau e os homens do Calipso mergulham todos os dias sistematicamente nas 3 principais grutas submarinas ao largo da Ilha das Mulheres. Hoje há novidades. A luz das lanternas passa sobre um grande tubarão-touro. Está pousado no fundo, imóvel. O seu nome é derivado da enorme cabeça que tem, aqui parcialmente escondida por um tufo de algas. Prudentemente, o Jacques Delcouter toca no animal para ver se na verdade ele está adormecido. O tubarão não se mexe, mas fixa o Jacques com o olho esquerdo. Até à recente descoberta da válvula, ignorava-se que o tubarão-touro se retirasse para dentro das grutas. Continuamos a mergulhar para tentar descobrir porquê e com que frequência os tubarões utilizam as grutas. Eis outro tubarão-ama. É um enorme macho, reconhecível por seus grandes órgãos reprodutores em estado de ereção. É a estação dos amores, a época em que os machos da maior parte das espécies estão mais agressivos. Ao contrário do tubarão-touro, que nada com fortes golpes da cauda, o tubarão-ama mais leve ondula o corpo como uma serpente. O Ramon disse ao comandante Cousteau que tinha descoberto na região 6 grutas onde os tubarões dormiam. Talvez até haja mais. Geralmente crê-se que os tubarões de alto mar, como o tubarão-touro, são obrigados a nadar continuamente durante toda a vida a fim de obterem o oxigênio indispensável ao seu organismo. Pelo contrário, os tubarões que vivem nos fundos, como este tubarão-ama, respiram regularmente aspirando a água que expulsam depois pelas aberturas branquiais. É que o tubarão-ama dispõe de um sistema muscular que lhe permite estes movimentos respiratórios enquanto está pousado ou dorme no fundo.
Alguns cientistas pensam que esta faculdade, herdada de formas mais antigas de peixe, se perdeu em certas espécies de tubarões que se adaptaram à vida em pleno mar. De repente, o tubarão-ama apercebe-se da nossa presença. Não fazemos nada para o impedir de sair. Acima da praia de areia branca da Ilha Morreras, no Hotel Zazilá, o Philippe Cousteau discute o problema dos tubarões dorminhocos com o Dr. Karl Kutchnov, especialista de tubarões da Universidade do Texas, com o Ramon Bravo e com o nosso amigo mergulhador Válvula Garcia, que deu origem às nossas pesquisas. O Philippe pede ao Ramon Bravo que sirva de intérprete. É preciso saber porque é que os tubarões vão para as grutas. Será realmente para dormir? Para darem à luz as suas crias? Ou porque estão doentes? O Dr. Kutchnov responde: pela minha parte, nunca li nada que falasse em tubarões-touro pousados no fundo em grutas. É evidente que o comportamento desta família de tubarões não é fácil de estudar. São demasiado grandes e alguns deles são muito perigosos. Penso que agora podemos aceitar o que vocês acabam de descobrir. Alguns desses tubarões vão realmente repousar no fundo. Já tinham alguma vez ouvido falar disto? Não, responde o Bravo. Você também não, Philippe? Quando escrevi o meu livro sobre os tubarões, responde o Philippe, estava convencido de que havia espécies que nunca dormiam. O Bravo pensa que os tubarões vão para as grutas por aí as correntes serem mais fortes. Ao observá-los, vemos-los nitidamente a respirar. Tanto na Gruta de La Punta, diz o Philippe, como numa outra a que chamamos Gruta Calypso, não há qualquer corrente. Creio que não é bem assim, diz o Bravo. Mas o Philippe afirma que ao levantar a areia do fundo, esta caiu na vertical exatamente no mesmo sítio. É possível, responde Kutchnov, mas seria melhor descer e medir a corrente. Cousteau e a sua equipa preparam-se para mergulhar através das fortes correntes da superfície para verificarem se elas atingem as grutas situadas bastante abaixo. Vão também proceder a experiências para determinar as características da água nas grutas dos tubarões. Cousteau entra numa gruta onde, na véspera, tinha visto um tubarão-touro em repouso e toma cuidado para não fazer remoinhos ao deslocar-se. No fundo, põe um saco com um produto fluorescente. Com um arpão, Cousteau vai romper o saco e libertar o corante, fazendo primeiro sinal aos operadores para filmarem esta experiência que irá detectar a existência ou não de correntes. Se existissem, as correntes permitiriam aos tubarões sobreviver enquanto repousam, pois fariam a água circular pela sua enorme goela e pelas guelras. Assim, o corpo seria oxigenado, sem que precisassem de nadar. Cousteau remexe o corante, que se espalha sem tomar nenhuma direção particular. Não há qualquer indício de correntes na gruta. A segunda experiência consiste em determinar se a água no interior da gruta é diferente da do exterior. Com as garrafas Nansen, os mergulhadores recolhem várias amostras de água dentro e fora da gruta.
supôs a hipótese de existirem nascentes de água doce nas grutas, o que poderia atrair os tubarões. Toma. As amostras são enviadas a John Hill, investigador científico, que juntamente com estudantes da Universidade do Texas vai analisar a água recolhida. Cousteau vai obter assim dados referentes à temperatura, à salinidade e às substâncias nutritivas existentes nas grutas e nas suas proximidades. As análises mostram que não há praticamente nenhum indício de água doce no interior das grutas. Também nada nos leva a pensar que as diferenças de temperatura ou de composição química sejam suficientemente grandes para atrair os tubarões. E, no entanto, eis outro enorme tubarão-touro. O filme mostra que os tubarões-touro, apesar de fazerem parte dos animais de alto mar, são perfeitamente capazes de ventilar as guelras enquanto repousam no fundo. Geralmente, os animais marinhos metem-se nas grutas ou nas fendas para se protegerem. Por que razão precisariam estes enormes tubarões de se proteger? Talvez por estarem doentes ou feridos. De qualquer maneira, não ficam lá mais do que algumas horas. Este tubarão-touro nervoso tem pressa de sair, mas os homens estão no seu caminho. Finalmente passa pelos mergulhadores e afasta-se. Mas a razão exata pela qual ele entrou na gruta permanece um mistério. Ao largo da Ilha Morreiras é organizada uma série de mergulhos a partir do hidroavião Calypso 2 para ver se os tubarões-touro ocupam as grutas durante a noite. Os pescadores de lagostas daquela região nunca mergulham a estas horas porque os tubarões têm fama de caçar de noite e eles receiam ser atacados. Mantemos a vigilância dia e noite. Entramos numa das grutas onde durante o dia tínhamos visto um tubarão-touro. No fundo da gruta descobrimos um peixe-papagaio de bico azul, um dos maiores que já vimos. Prudentemente, continuamos as nossas buscas. Numa outra gruta, um mero recua perante os nossos projetores. E agora não é um tubarão, mas a nossa velha amiga tartaruga do mar que surge lentamente com os olhos pesados de sono. As nossas luzes perturbaram a sua noção de tempo. Para a tartaruga atordoada, a aurora veio demasiado cedo.
Durante a noite, Cousteau não encontrou um único tubarão nas grutas. Mas agora há um que surge em pleno mar. Sei que quando os tubarões ficam frenéticos, é a altura de partir. Faço aos mergulhadores o sinal de subir. As nossas pesquisas dissiparam algumas das lendas sobre os tubarões dorminhocos, mas ainda subsistem enigmas importantes. Antes de deixar o Yucatán, as forças do Calipso convergem para a extremidade sul da ilha Morreras. Uma enorme massa semelhante a um monstro marinho desloca-se lentamente a baixa profundidade, sobressaindo na areia branca. Os mergulhadores e os operadores submarinos cercam essa massa sem contornos e aproximam-se dela. Dir-se um lençol de nafta, mas esse tipo de poluição não existe aqui. Os mergulhadores vão examinar esta espécie de monstro. Uma parede de centenas de milhares de peixes desfila diante de nós, deslocando-se como se tratasse de um corpo único. São peixes grunhidores brancos, assim chamados por causa da mancha clara que orna a parte de cima do seu corpo e dos grunhidos que fazem rangendo os dentes. Perguntamos a nós próprios por que é que estes peixes que encontramos geralmente em pequenos cardumes se reuniram num bloco tão compacto. Aparentemente não é para procurar alimento, porque nestes fundos de areia branca não existe o que eles comem: camarões, crustáceos e peixes pequenos. Tratar-se-á de uma reunião nupcial? Apesar de não estarem em fase de acasalamento, poderiam ser levados a nadar juntos todo o ano para terem a certeza de encontrar parceiro na época dos amores. Segundo uma outra teoria, esta aglomeração maciça de peixes seria uma formação capaz de assustar e afastar os predadores. Para permitir ao predador ou ao mergulhador a passagem, o cardume divide-se em duas partes. Alguns etologistas creem que esta manobra serve para desconcertar o inimigo. Temos tendência para formular julgamentos simplistas sobre os animais. Ou lhes atribuímos os nossos próprios sentimentos, ou os subestimamos, não lhes concedendo mais do que comportamentos elementares: a busca do alimento, a defesa do território e o instinto de reprodução. Não só os animais têm muitas vezes sentimentos em maior número e até muito mais complexos do que os nossos, mas ainda cada um tem a sua própria personalidade que nos é muito difícil de compreender. Assim, na parede viva destes peixes, cada um vive à sua maneira o destino coletivo.
Encontros como este fazem com que a nossa curiosidade pelo mar e pelos seus mistérios aumente cada vez mais. O hidroavião prepara-se para descolar da ponta sul da Ilha das Mulheres. Vai descobrir outros prodígios. No mar maltratado pelo homem, é cada vez mais difícil compreender os fenómenos naturais. Para as nossas próximas pesquisas, vamos ter acesso a todas as técnicas possíveis, dos satélites aos submarinos. Vamos assim poder conhecer melhor o complexo mecanismo da vida e tirar dele mais proveito com maior discernimento.